Existe ainda realmente uma resistência, um preconceito, né, contra a capacidade feminina. Hoje a mulher ela é dedicada, ela é focada, ela é organizada. E esses atributos me ajudaram muito a vencer essas barreiras e esses preconceitos que eu encontrei durante a minha vida. Eu nasci em Salvador, na Bahia. Meus pais vieram para São Paulo, na época apenas com 4 filhos, né? Minha mãe era dona de casa, o meu pai caminhoneiro. Quando eu era criança, eu realmente sonhava muito alto, né? Sempre chegava muito à frente. Eu com 6 anos de idade, eu já vendia cosméticos, né? Para as minhas amiguinhas. E eu, por ser a mais velha de 11 irmãos, a minha responsabilidade era muito grande. Então eu acabei ajudando minha mãe na criação desses irmãos. Quando eu já tinha 12 anos, 12 para 13 anos, eu queria tirar minha carteira de trabalho, para mim realmente trabalhar registrado. E não era possível. E meu pai, extremamente machista, ele falava, filha, né, a mulher, né, foi criada para educar os filhos, para estar em casa, cuidando da família, né, da casa. E numa das viagens dele, que ele caiu na estrada para viajar, eu pedi para minha mãe, falei, mãe, você vai lá comigo e assina a minha carteira de trabalho no Ministério do Trabalho. Né? Eu fui incisiva, não, seu pai vai achar ruim, eu falei, eu preciso trabalhar. Eu comecei numa empresa fabricante de cosméticos, com 14 anos já completos, como auxiliar de escritório. E eu fiquei 1 ano nessa empresa e aí eu recebi o convite para trabalhar numa grande distribuidora, né, que é a Verquímica, com 15 anos. Por lá eu fiquei por 13 anos. Entrei como auxiliar de vendas, né, e saí como coordenadora nacional de vendas. Na minha visão, você estar preparado a estudar é extremamente importante. Então eu concluí meus estudos com 17 anos e fui para a universidade com apenas 26 anos, porque realmente não tinha condições mesmo de bancar uma universidade com todos os seus custos envolvidos, né? O curso de Química, ele me habilitou a enxergar novos horizontes. Como eu trabalhava na área, eu via a necessidade de poder entender tecnicamente os produtos que eu vendia. E eu observei que existia um leque de oportunidades, que a Química, ela tinha diversos segmentos que você poderia realmente conseguir desenvolver um bom trabalho, né? Que existia possibilidades. E foi então quando eu despertei o desejo mesmo de ser empreendedora. Abri a Garden em 1992 por uma necessidade dessa grande distribuidora que eu trabalhava, porque havia a necessidade de ser PJ, pessoa jurídica. E então, depois de uma reestruturação que houve na empresa, eu acabei saindo e com a rescisão eu montei a Garden Representação. Então depois, em 2004, nós decidimos montar a Garden Indústria Química, com meu atual sócio e esposo, que nós estamos juntos até hoje. Os desafios de ser empreendedor no Brasil são enormes. Então, quando nós decidimos montar a Garden Indústria Química, nós pagávamos o aluguel do galpão com um pequeno comissionamento, né, de sacos de sabão de 25 quilos, sabão os impostos que nós vendíamos, né? Com comissionamento nós pagávamos o aluguel do galpão. Diversas dificuldades no início. Nós contamos com a ajuda de um cliente muito amigo que vendeu o nosso primeiro reator. No início da Garden, nós compramos um reator de 600 quilos de capacidade, este reator aqui, onde nós produzimos em pequena escala, onde eu tenho muito orgulho de tê-lo até hoje. Nós compramos por R$3.000 e pagamos em 10 parcelas de R$300. E eu ficava na produção, né, juntamente com um ajudante. Meu sócio trabalhava em outra empresa para cobrir as despesas, né, pessoais. Na parte da manhã eu cuidava do administrativo e do comercial e à tarde eu descia para a produção, literalmente para colocar a mão na massa. Esse é o Reginaldo, o nosso funcionário mais antigo, nós temos muito orgulho de tê-lo na empresa até hoje. E no começo da companhia, nós literalmente, eu e ele, éramos responsáveis pela produção da Garden. Quando a Garden surgiu, nós éramos apenas eu e meu sócio, uma secretária e 2 funcionários na produção. E hoje nós temos 80 profissionais diretos, mais representantes a nível Brasil. E nosso crescimento nos últimos anos foi de 40%. Existe ainda realmente uma resistência, um preconceito, né, contra a capacidade feminina. E eu me recordo de muitos clientes que eu visitava, nós tínhamos uma equipe grande e boa parte dessa equipe eram homens. Então, realmente eu precisaria me destacar, trazendo bons resultados para a empresa, essa grande distribuidora que eu trabalhei, para que realmente eu mostrasse a minha capacidade. Então, hoje, a mulher ela é dedicada, ela é focada, ela é organizada. A nossa formação como mulher, ela nos dá aí umas características bem positivas, né? Como a percepção, né? Esse feeling feminino, né? A mulher, ela rapidamente ela capta algumas oportunidades e eu observei isso muito cedo, né, e alguns clientes que eram realmente parceiros, né, essa sensibilidade que é inerente da mulher. Então eu enxergo que é importante que você, diante do caos, diante de uma situação difícil, você realmente encontre uma saída.
como é que encontra essa saída? Com foco e determinação.